O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que vós escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tenha a bondade de se acomodar, por favor. Os que estão em casa também. Então, com a graça de Deus, nós estamos retomando as nossas atividades, né? Uma atividade que, na verdade, nunca deveria ter parado. Mas eu já expus outras vezes, e até mesmo por precaução, como que logo no início nós não conhecíamos esse vírus aí, que era muito novo para nós e para o mundo todo, né? Foi viável a gente parar um pouco, né? Mas não deixar de celebrar as missas, né? Foi necessário nós pararmos para podermos conhecer um pouco mais e ver quais os melhores caminhos e as melhores formas que queríamos ter para poder fazer com que as pessoas pudessem retornar às celebrações da Santa Missa. E como a missa, a celebração, as celebrações é algo muito essencial, é o que eu digo e reafirmo que não deveríamos ter parado, porque é ali nós nos encontramos verdadeiramente com Jesus e onde nós temos um conforto, né, espiritual, e também a palavra nos dá sempre essa esperança de algo melhor. Se a gente vê, por exemplo, a vida dos apóstolos, mesmo sem saber o que iria acontecer efetivamente com eles, eles foram sempre animados e exortados para continuar caminhando em direção ao Senhor, nunca pararem, mesmo que em certo momento eles tiveram que paralisar a missão, se assim podemos dizer, né? E a palavra nos fala justamente isso, quando eles estavam escondidos dentro de casa, a missão por consequência estava paralisada, por intermédio ali, pelo menos da vida dos apóstolos, né? Mas quando o Senhor chega para eles e explica como que iria acontecer, eles recriam o ânimo e começam a sair para a missão. E aqui é interessante porque o Senhor explica para eles como o que iria acontecer com eles, não no sentido de confortá-los, assim, olha, vocês não se preocupem, porque na missão de vocês não vai acontecer nada. O nosso Senhor Jesus Cristo não fez esse conforto para eles. Nosso Senhor Jesus Cristo foi ao contrário disso. Nosso Senhor disse, olha, vocês serão perseguidos, vocês serão mortos, vocês serão caluniados, injuriados. Mas mesmo os apóstolos escutando isso, que a vida deles estava correndo risco, eles não ficaram mais trancados dentro de casa. Eles falaram, não, vamos criar ânimo, se o Senhor deu a vida por nós, nós também somos chamados, através dessa exortação de Cristo, a darmos a vida por Ele também.
E na liturgia desse final de semana, nós vamos nos deparar com as palavras do Cristo, a quem nós devemos amar e a quem nós devemos ter medo. Nós devemos amar imensamente o nosso Senhor Jesus Cristo e devemos temer aquele que é capaz de destruir o nosso corpo e a nossa alma. E aquele que tem poder de destruir o nosso corpo e a nossa alma não é o vírus, não é o coronavírus. Quem quer que tem o poder de destruir a nossa alma? Satanás, o inimigo. Que se nós formos para o inferno, nós perderemos a nossa alma. A nossa alma será totalmente destruída, pagará tudo aquilo que foi a vida inconsequente que nós levamos. Mas o Senhor nos demonstra que é muito fácil se livrar do inferno. É só amarmos o Cristo, só amarmos Ele. Se nós amarmos imensamente o Senhor, se todas as pessoas amarem imensamente o Cristo, o inferno desaparecerá. Desaparecerá no sentido de que não terá ninguém lá. Mas como que nós não temos essa capacidade, alguns de nós não têm a capacidade de amar imensamente o Senhor, aí corremos esse risco de ir para o inferno. Mas não vamos parar no inferno porque o Senhor é rude, porque o Senhor é cruel. Não, porque nós fizemos uma escolha de não amá-lo. Então, o Senhor, Ele diz na leitura do Santo Evangelho, não tenhais medo daqueles que não matam o corpo, daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Nós não precisamos ter medo daqueles que matam somente o nosso corpo. Devemos ter medo daquele que é capaz de destruir a nossa alma. Então, se nós nos dedicarmos totalmente ao Senhor, nenhum medo irá nos paralisar. Nenhum medo nos impedirá de nos aproximarmos do Senhor. O pior problema, ou o maior problema das comunidades cristãs, seja das primeiras comunidades, seja da nossa igreja como um todo, o maior problema e grandioso problema é o medo. É o medo de se lançar naquilo que é o mistério da missa, é o medo de se lançar naquilo que é a missão do Cristo, é o medo de se lançar naquilo que é a vivência da fé, é o medo de se lançar no amor generoso do Cristo. Esse é o maior problema nas comunidades. Quando uma pessoa se dispõe, assim, digamos, numa coordenação, às vezes ele fica com medo. O que as pessoas vão pensar de mim? Ou o que as pessoas vão dizer sobre mim? Não, a gente não está aqui para pensar o que as pessoas vão falar de mim. Eu estou aqui para poder servir a igreja, servir o Cristo, amar o Senhor. Quando nós assumimos um papel na comunidade, um serviço na comunidade, é a Cristo que eu estou servindo. Que por consequência, servindo o Cristo, eu estarei servindo os meus irmãos também. Mas eu não tenho aqui que me importar o que o outro vai dizer. Imaginem vocês, se os primeiros cristãos e os apóstolos começassem a dar ouvido por aquele povo lá da sua época. A missão tinha parado logo ali mesmo. Mas eles não deram ouvido às perseguições, às injúrias, às calúnias. Mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, um pouco fora da reflexão. Mas quantas injúrias, quantas calúnias a igreja já não sofreu? E aqueles que servem a igreja também já não sofreram? Muitas, inúmeras. Mas a missão de Cristo não pode parar. E se nós amamos o Cristo, nós não vamos nos importar daquilo que é o falatório, daquilo que são as perseguições. Pelo contrário, nos dará mais ânimo de continuar na missão, porque eu estou percebendo que o Cristo que é anunciado está chegando no coração daquele que tem um coração de pedra, que tem um coração petrificado. Olha o que nos falava a primeira leitura do profeta Jeremias. A leitura do profeta Jeremias falava do profeta que estava justamente sendo perseguido. Olha o que a palavra nos fala. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Olha o que nos diz ainda a palavra.
vamos denunciá-lo, vamos persegui-lo, vamos pegá-lo, vamos apanhá-lo, vamos desforrá-lo. Então é algo realmente temente para quem escuta isso, se referindo a ele mesmo. Mas a missão de Jeremias era poder falar em nome de Deus, era poder fazer com que as pessoas pudessem se voltar para o Senhor. E aqui, Jeremias tem uma palavra de ânimo, enraizada em Deus, que dava a ele conforto. Qual que era a palavra? Olha que bonito. Aqueles que me perseguem cairão vencidos. Aqueles que nos perseguem cairão vencidos. Eles não terão autonomia sobre nós. As perseguições não nos farão mal. Por quê? Porque toda a minha vida eu confiei no Senhor. Eu confiei ao Senhor. Quando eu confio a minha vida ao Senhor, todos os meus inimigos, todos os que me perseguem, cairão sobre terra. Porque eu confiei a Deus a minha vida, confiei a Deus os meus projetos, os meus anseios. E a missão não é minha, a missão é da igreja. E sendo a missão da igreja, por conseguinte, do próprio Cristo, todos os inimigos de Cristo, todos os inimigos da igreja, cairão sobre a terra. Eu estava vendo, alguém me mandou no meu telefone, que em alguns lugares no mundo está tendo algumas marchas, e não se assustem, e é verdade mesmo, que já aconteceu outras vezes, né? E nos Estados Unidos, onde tem algo muito forte isso, mas no Brasil também já vi algumas manifestações disto, né? Em vários lugares no mundo, estavam tendo marchas, olha só, marchas para Satanás. É justamente isso que vocês ouviram. Em vários lugares do mundo estava tendo as marchas para Satanás. Assim como tem a marcha da maconha, a marcha das... Tem cada marcha que só Jesus para dar conta, né? E estava tendo essa marcha para Satanás. É uma afronta diante daquilo que é a missão da igreja, diante daquilo que é o mistério de Cristo. É uma afronta diante daquilo que é a fé dos cristãos e de todos aqueles que acreditam em Deus. Mas sabendo que tem claramente esses inimigos de Deus e inimigos da igreja, nós não devemos ter medo deles. Pelo contrário, devemos ver o quanto eles minguarão diante daquilo que são as suas ideologias e diante daquilo que são as suas entregas erradas, diante daquilo que são as suas escolhas erradas. Eles minguarão, porque Deus irá ser muito justo diante daquilo que são as suas promessas, diante daquilo que é o seu grandioso mistério na igreja, em Cristo Jesus. Estas pessoas que são inimigos, diz uma promessa de Deus, eles cairão por terra, eles cairão vencidos. Então, diante de tudo isso que eu estou dizendo, nós não precisamos ter medo. Se nós confiamos no Senhor, se nós entregamos a nossa vida a Ele, nós devemos estar muito confiantes que nós sairemos vitoriosos sobre isto. Sobre tudo, né? Seja o coronavírus, seja os nossos inimigos, seja aqueles que nos perseguem, nós sairemos vitoriosos. Mas confiemos no Senhor, nunca em nós mesmos. Confiemos em Cristo. Que os nossos irmãos, os santos, possam interceder por nós, para que, animados pela palavra, continuemos caminhando em direção a Jerusalém celeste. Portanto, continuemos caminhando em direção ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.